espetacular. Estávamos exatamente a comentar os dois. Eu e o Dr. Pedro Marinho Falcão esse facto. Olá, Pedro. Bom dia. Olá, bom dia. Pedro, vamos falar de boas notícias para os portugueses? Um perdão fiscal para quem tem dívidas ao Estado? Vamos falar do plano de regularização das dívidas ao Estado para quem tem dívidas em atraso. PERS. Exatamente. É isso que se chama, não é? É assim que se chama, que é o acrónimo de Plano Especial de Redução do Endividamento ao Estado. Vamos então aqui colocar o acrónimo, o que é o PERS. Primeira não é pergunta. Ninguém, não é um antigo colega nosso, não é? É um novo diploma que entrou em vigor no dia 4 de novembro. Sim. E que permite a quem tem dívidas, que explicaremos já quais são, fazer a regularização com perdão ou redução de juros e das coimas e ainda das custas do processo. Ou seja, quem tem dificuldades hoje em pagar as suas dívidas tributárias pode aderir a este sistema especial de regularização e, por via disso, cumprir obrigações atrasadas sem que isso represente um acréscimo em termos de juros, quer juros já contados, quer juros para o futuro. Atrasadas até que data? Iremos já explicar isto. Muito bem. Então não me vou precipitar nas perguntas, vou aguardar que aqui... Só explicar, Jorge, o seguinte. Nós, em Portugal, temos um endividamento de contribuintes na ordem dos 25 mil milhões de euros. Ou seja... dívidas dos cidadãos ao Estado. Dívidas de contribuintes, pessoas singulares, empresas, instituições ao Estado, na ordem dos 25 mil milhões de euros. O que este sistema vem permitir, porque a preocupação do novo sistema é aumentar o encaixe no final do ano para reequilíbrio orçamental, vem permitir que os portugueses, a título excepcional, paguem as suas dívidas em regime prestacional ou a pronto, mas limpando no todo ou em parte os juros que, entretanto, foram contados. Porque, como sabemos, quando um cidadão não cumpre voluntariamente as suas obrigações, isto é, quando não paga o imposto na data que é devida, em primeiro lugar vai ser sancionado, tem que pagar uma multa que se chama tecnicamente coima, e para além disso vai ter juros, isto é... juros sobre o valor, não é? Exatamente. Quem não paga os impostos na data devida tem uma coima e tem juros. O que é que este sistema vem permitir? Que pagando em adesão ao sistema, se reduz o valor da multa e se perdoa parte ou na totalidade os juros que eram devidos nessas circunstâncias. É melhor espreitarmos os detalhes. É só para perceber a lógica e agora entrarmos no detalhe. Que é para eu não estar a precipitar perguntas. Segunda projeção. Muitas. Primeira pergunta. Que dívidas é que podem ser regularizadas? Podem ser regularizadas de uma forma geral, quer as dívidas de impostos, o IRS, o IRC, o IVA e outros que tenham esta natureza, que sejam impostos, e ainda as contribuições à Segurança Social. Todavia, não são nem todas as contribuições, nem todos os impostos, só aqueles que tiverem determinado prazo. Na Segurança Social, são as dívidas que foram contadas até o dia 31 de dezembro de 2015. Por exemplo, se uma empresa tiver dívidas de trabalhadores de fevereiro ou março de 2016, já não pode aderir. Portanto, dívidas da Segurança Social até o dia 31 de dezembro de 2015. E no que respeita aos impostos, impostos que tenham sido calculados até o dia 3 de novembro de 2016. Embora não seja isto que aparentemente resulta da lei, a Administração Fiscal, através de um ofício que recentemente publicou e que interpreta este diploma, vem entender que desde que a dívida tenha sido calculada até o dia 3 de novembro de 2016, o contribuinte possa aderir ao PES. Em termos técnicos, ou melhor, em termos práticos, para quem não está a ouvir, o que é que significa dívida liquidada até o dia 3 de novembro? Contribuintes que recebem o papel em casa dizendo que têm que pagar o imposto de X. E se esse documento chegar à mão do contribuinte até o dia 3 de novembro, está ainda assim em condições de aderir ao Plano Especial de Regularização. Seguimos então para as explicações que são devidas. Qual é o tipo de regularização que podemos fazer? O que é que a lei permite para que o contribuinte regularize ao abrigo do PES? Pode fazê-lo através de duas modalidades. Fazendo um pagamento a pronto ou então fazendo um pagamento em prestações. E fazendo um pagamento em prestações, o contribuinte pode livremente determinar qual é o número de prestações com base no qual pode pagar os impostos, desde que não ultrapasse 150 prestações e desde que o valor da prestação não seja inferior a determinado valor que está contemplado na lei. Portanto,
Cabe ao contribuinte... Pedro, sabes esse valor? Não tenho de memória, Sim, mas sim. a lei é clara, Ok. é uma questão de consultar. Pode ser feito esse regime prestacional, ou a pronto, ou até 150 prestações. Uma nota importante. Quais são as vantagens de fazer a pronto ou de fazer a prestações? Vamos já mais à posso frente, é o assim, que eu digo. Mas antes de passarmos, Sim. só dar a seguinte nota. O contribuinte vai fazer, como também vamos a seguir, vai fazer a adesão através da plataforma. Isto é, não é através de suporte documental, nem nenhum requerimento feito às finanças, é através do acesso à plataforma da Direção-Geral dos Impostos. E quando acede... Internet. Exatamente, através da internet, ele pode fazer uma simulação. Isto é, pode perguntar, se eu quiser pagar em 80 prestações, Claro, qual é o valor da prestação, qual é o valor do ganho ou do benefício que eu tenho com a redução. Isto é, o próprio sistema informático está configurado para que o contribuinte possa fazer uma simulação ajustando o valor da prestação ao seu rendimento, à sua capacidade de cumprir as suas obrigações e dá-lhe também qual é o benefício inerente à adesão, quer no pagamento a pronto, quer no pagamento prestacional. Portanto, a definição do número de prestações é livre, desde que não ultrapasse 150 e desde que o valor de cada prestação atinja o mínimo previsto na lei. Certo. Vamos adiantando para depois eu poder, olhando para aqui, poder fazer as minhas perguntas. A questão que há pouco colocavas. Que vantagens é que o contribuinte tem quando paga a pronto ou prestações? Exatamente. Se o pagamento for efetuado a pronto, o que é que a lei prevê? Perdão, e aqui estamos a falar, independentemente da semântica deste regime, estamos a falar de um verdadeiro perdão, porque o Estado deixa de cobrar os juros que em condições normais cobraria, e isto significa que o Estado renuncia à cobrança de um valor que era sempre devido pelo contribuinte, porque se atrasou no pagamento das suas obrigações. Sim. Portanto, se pagar a pronto, é-lhe perdoado o valor do juro compensatório, que é o juro que é cobrado quando o contribuinte se atrasa na apresentação da declaração. Percebo. É perdoado o juro moratório, que é devido quando o contribuinte se atrasa no pagamento do imposto. São perdoadas as custas do processo executivo que tenha sido instaurado para a cobrança daquilo que ficou atrasado. E há também uma redução da coima devida pelo não pagamento a 10% do mínimo legal. Ou seja, para um contribuinte que tenha dívidas em atraso, praticamente são-lhe perdoados todos os acréscimos, seja a título de juros, seja a título de custas do processo. Se aderir a um pagamento não a pronto, mas a um pagamento de prestações, há uma redução escalonada de juros. Se pagar até 36 prestações, reduz 80% dos juros. Se pagar entre 36 a 72 prestações, reduz 50% dos juros. Se pagar entre 72 até 150 prestações, reduz 10% dos juros. Por isso é que há pouco dizia, uma vez que a redução está indexada ao número de prestações, o contribuinte entra na plataforma, define o número de prestações que quer e automaticamente o sistema determina qual é o valor de prestação e qual é o valor do juro que é perdoado, isto é, do benefício que o contribuinte tem quando adere ao plano. Posso só fazer uma pergunta? Naturalmente. Prometo só fazer uma, neste caso. Fica mais barato para o contribuinte pedir um empréstimo ao banco para pagar estes juros, num caso de plano de prestações, ou pagar os juros que são impostos pelo Estado? Repara que, neste caso, quando o contribuinte adere ao regime prestacional, ele não tem juros vincendos. Isto é, se alguém tem um imposto que não pagou e quer pagar, por exemplo, em 36 prestações, o juro que já era devido reduz, como há pouco expliquei, não, até 36, reduz em 80%. Em 80%, não é? Metade é 80%. E as 36 prestações que ele vai ter que pagar ao longo do ano não têm qualquer tipo de juro. Só uma nota para dizer que, se o contribuinte aderir ao plano prestacional, pelo menos 8% da dívida ele vai ter que pagar no momento em que aderir. Ou seja, mesmo consentindo a lei, um pagamento em 36 ou 72 ou 150 prestações, o contribuinte, no momento em que adere ao plano e o plano é autorizado, 8% da dívida tem que pagar à cabeça. Ele tem que o adiantar. É bom de perceber o que é que se pretende com isto, que é aumentar o encaixe já em 2016 e, portanto, mesmo que o contribuinte em 2017 não paga, 8% da dívida em 2016 já foi cobrada. Já percebi. Exatamente. Portanto, perguntavas-me tu,
se é mais barato ou não recorrer ao banco, não é relevante porque se ele decidir pagar em 150 prestações, essas prestações não têm qualquer tipo de juro. Vamos adiante. Para terminarmos aquilo que... Próximo slide. Sim. Como é que é feita a adesão? Isto é, como Já é que dissemos, um contribuinte que pretende aderir pode fazê-lo? Não é através do contacto direto com a Departamento de Finanças. É um balcão. É por via eletrónica, através do portal das finanças ou da Segurança Social, consoante a natureza da dívida que está em causa. Como há pouco explicava, consultando o portal por via eletrónica, determina qual é o valor da dívida e imediatamente sabe qual é o valor da prestação. Também uma nota adicional, Jorge, para dizer o seguinte. O contribuinte imagina que tem 4 dívidas. Uma de IRS, outra dívida, e 2 de IMI. Sim, e 2 de IMI. Sim. Não pode fazer uma adesão seletiva ou parcial. Isto é, não pode dizer, bom, eu na dívida de IRS quero aderir ao PES, mas vou deixar de fora. Não pode. Para efeitos tributários, adere ou a tudo ou não adere a nada. A lei não permite, ao contrário. Isto é importante dizer porque em 2013 não era assim. Em 2016 é sim. Não é possível uma adesão seletiva ou parcial. Tem que ser na íntegra, na totalidade. A propósito de 2013, também já estou aqui a preparar uma outra pergunta. Eu estou a contar com ela. Vamos embora. Vamos em frente. Prazo de adesão, até quando é que o contribuinte tem que tomar a decisão de aderir ao PES? Nos impostos, até ao dia 20 de dezembro, no caso da Segurança Social, até ao dia 30. Mas não é só tomar a decisão de aderir, é que até ao dia 20 de dezembro tem que estar pago. Os 8%. E tem que estar pago, se for a pronto, a totalidade. Se for em regime prestacional, paga os 8% até ao dia 20 de dezembro e depois, em janeiro de 2017, começa a vencer-se a primeira de N prestações, consoante o valor de adesão. Vamos ver. Mais último 4, exatamente. O que é que acontece a um contribuinte que adere a um regime de pagamento da prestação e não paga? O que é que diz a lei? Se não pagar 3 ou mais prestações seguidas ou interpoladas, o plano cai. Isto é, ele adere, imagina, 36 prestações, a partir da 14ª ou 15ª entra em incumprimento, o plano cai. E caindo, como é que é feito o cálculo? Soma-se toda a dívida que ele tinha, incluindo os juros que seriam perdoados se o plano fosse totalmente cumprido, subtrai-se o número de prestações que, entretanto, ele já cumpriu e fixa-se o remanescente da dívida. E, nesse caso, já não há salvação. A execução segue imediatamente e, portanto, os bens do contribuinte passam a estar sobre a alçada de uma execução fiscal. Disseste que não há salvação, não foi, Pedro? Pelo menos... Foi isso que disseste, não foi? Exatamente, pelo menos para 2016. E admitimos a hipótese de 14 à 14ª prestação, não foi? Certo. Ora bem, fazendo aqui contas rápidas, 12, 24, 36. Certo. 36 semanas, 36 meses, 36 prestações. 36 meses corresponde a 3 anos. Muito bem. 2013, 2016. Ora, estás a pensar em 2019. O último perdão foi em 2013. Exatamente. Ora, eu se não pagar, posso esperar pelo próximo perdão em 2019? Não se riam. Não se riam, vamos fazer contas. Posso esperar pelo próximo perdão, que pode chegar em qualquer altura, em qualquer circunstância do calendário político. Jorge, eu diria que se pedíssemos à produção para nos pôr aqui à nossa frente uma bola de cristal, provavelmente não nos enganaríamos. Porque, repara, nós tivemos... Foi-nos dito em 2013 que era o único, aquele perdão, não foi? Nós tivemos em 2005 um perdão. Depois, 2005, 2013, 2016... Tivemos em 2013 um novo perdão. Voltamos e regressamos em 2016. Perguntas-me, é expectável que haja daqui a 2 ou 3 anos um novo sistema de regularização? Normalmente, e por coincidência, isto ocorre quando há uma mudança de governo em situações de aperto orçamental. Porque é preciso fazer um encaixe. E é preciso prestar contas também a quem nos emprestou dinheiro, não é? Exatamente. Nós não podemos dizer daqui a 2 ou 3 anos vamos ter um novo plano, mas se analisarmos o histórico, percebemos que com alguma frequência têm sido publicadas leis que permitem regularizações especiais. Com a visita do Papa Francisco, prevês que possa acontecer um milagre do género vamos então perdoar mais algumas dívidas? Tivemos esse milagre quando o Papa João Paulo II veio a Portugal. Foram não perdoadas dívidas, mas perdoados juros e ainda multas. Não tem a ver com o PES, mas como sabemos, quando o Papa João Paulo II veio,
todas as multas de trânsito foram perdoadas e os processos extinguiram-se. Quem tiver um mínimo sentido de cidadania sabe que o pagamento dos seus impostos faz parte das regras a cumprir. Mas isto não é um pouco dar aso a que agora, quando temos que fazer a gestão do nosso orçamento, até admitamos a hipótese de não pagarmos os impostos, pagamos lá mais para diante porque vem um perdão mais ano menos ano? Os cumpridores não estão a ficar de certa maneira prejudicados por isso mesmo, por serem cumpridores? Obviamente que sim. E está estudado que o aumento da frequência dos planos de regularização gera laxismo do ponto de vista dos contribuintes no cumprimento das suas obrigações, justamente com a ideia de que se eu não pagar agora, posso pagar daqui a uns anos quando vier um plano, por exemplo, que me perdoe os juros ou que me dispense, como é o caso de apresentar qualquer tipo de garantia. Eu só tenho mais uma perguntinha, até porque o nosso tempo já foi completamente ultrapassado. Mas é uma perguntinha muito simples. Ora, o Estado somos todos nós. Ora, se o Estado prescinde de receber juros, quanto é que o Estado está a esquecer neste plano que foi agora apresentado? Não havendo pagamento? Nós não conseguimos fazer as contas porque não sabemos qual é... A totalidade. Mas temos uma ideia, não temos? Não temos ainda porque não sabemos neste momento. Vamos ter. Porque quando chegarmos ao dia 20 de dezembro ou 30, consoante a natureza dos impostos... Aí fecham as contas, não é? Fecham as contas e perguntamos o seguinte. Quantos contribuintes aderiram e por que valor? X. Isto representaria quanto de juros? E aí sim vamos perceber porque é que o Estado arrecadou prescindindo dos juros e o que é que isto representa para nós em termos de esforço no cumprimento das nossas obrigações pontuais. Porque repara, Jorge, tu pagas o teu IRS todos os meses, porque ele é retido na fonte. Mas há muitos contribuintes que não estão sujeitos à retenção na fonte e, portanto, podem não cumprir as suas obrigações, aproveitando-se este regime para agora regularizar. Em nome do encaixe orçamental é que estas normas e estes regimes são criados. Muito bem. Pedro, para a semana nos encontramos. Para a semana falaremos sobre... Eu diria que para a semana vamos colocar aos nossos telespectadores a possibilidade de colocarem questões sobre o PERS. Dedicaremos, portanto, a nossa rúbrica a responder às perguntas que vierem a ser colocadas pelos meios que habitualmente são utilizados. Não estamos a promover de modo nenhum que deixe de pagar os seus impostos. O que era ideal era termos uma sociedade onde toda a gente cumprisse aquilo que tem para fazer. Muito obrigado, Pedro. Até a semana. Bom dia. O Helder Reis está a assistir às gravações da série da